pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje é especial. Hoje eu vou tratar de um personagem bíblico e eu vou falar de Abigail. Eu acredito que tem muita gente que ainda não conhece a história dessa mulher, que foi uma mulher extraordinária, uma história linda que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Nós vamos ler em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, que diz assim: Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Gente, a história de Abigail é tratada rapidamente aqui no livro de Samuel, mas ela nos traz grandes lições. Eu vou dividir a história de Abigail na parte 1 e na parte 2, tá? Quando a gente chegar aos 3 ou aos 400 inscritos, a gente traz a parte 2. A parte 2 é muito interessante. Eu peço que vocês não percam a parte 2. Olha, gente, é o seguinte. Abigail, certamente, foi uma mulher que estava à frente da sua época, né? Ela entrou em um casamento, certamente daqueles casamentos arranjados, porque se casar com um homem como era Nabal, provavelmente ela não teve escolha, não teve uma outra opção a não ser se casar com ele. E aquele homem era bruto em tudo, certamente não a tratava bem. E Abigail, mesmo se casando com este homem, ela não perdeu a essência de quem ela era, né? Essa mulher inteligente, essa mulher formosa, bonita, sensata, que a Bíblia relata, né? Abigail, ela estava atenta a tudo que acontecia na sua casa. E quando foi preciso interceder pela sua casa, ela o fez rapidamente, com humildade, e salvou a sua casa. Certa vez, Davi pede que seus servos possam ir até Nabal para pedir a ele suprimentos, tendo em vista que quando os servos de Nabal estiveram com Davi, seus servos, houve harmonia entre eles, não houve nenhum problema. Então, Davi achou que poderia pedir, contar com a ajuda de Nabal. Só que Nabal desprezou. Nabal falou assim: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Só que ele não estava tratando mal qualquer pessoa, ele estava insultando o futuro rei de Israel. Então, a consequência certamente viria, porque ele estava tocando no ungido do Senhor. E Davi enfureceu com aquela resposta, né, de Nabal, quando Nabal falou aquelas palavras grosseiras a seu respeito. E Davi decidiu acabar com os homens da casa de Nabal. Mas Abigail ficou sabendo disso e rapidamente ela correu ao encontro de Davi com mantimentos e com o discurso pronto, né? Não era um discurso falso, era verdadeiro. Ela chegou, quando ela viu Davi, ela se prostrou diante dele e ela intercedeu pela sua casa. Ela foi uma mediadora entre Davi e Nabal. E ela fez com que Davi desistisse, né, daquele desejo de vingança, aquela raiva. E Davi colocou os pensamentos no lugar e desistiu daquilo. Depois até agradeceu a Abigail pela intercessão que ela fez, por aquilo que ela fez para impedir que ele se vingasse de Nabal, deixando para Deus. Porque a Deus pertence, né? A vingança não é a nós. É bom deixar com ele resolver aquilo que a gente acha que vamos fazer porque fomos maltratados, né? Porque fomos humilhados, insultados e queremos agir com a nossa própria mão, pela nossa própria força. Se nós quisermos agir assim, o nosso Deus vai sair, porque nós já estamos agindo. Então é melhor a gente sair e deixar o próprio Deus agir por nós, que ele age da melhor maneira possível e no seu tempo. Então,
Davi acalmou, não se vingou daquele inimigo e a casa de Abigail foi salva. O quanto foi importante o papel dessa mulher sábia que defendeu a sua casa, independentemente de quão rude, quão grosseiro era o seu marido, mas ela defendeu a sua casa. Quando a sua casa precisou ter alguém para que pudesse defendê-la, para que ela se mantesse de pé, a Abigail se ofereceu para isso e o fez com muita diligência, com muita rapidez e deu certo. Então, a Abigail tem muito a nos ensinar. E mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é que eu li no livro de Max Lucado, o livro Derrubando Golias. E ele coloca algumas coisas muito interessantes a respeito de Abigail. Ele diz que, embora ela não chegou a conhecer Jesus, porque ela viveu 1000 anos antes da crucificação de Jesus, mas a história dela se assemelha muito com a história de Jesus, porque nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Não havia paz entre nós e Deus. Mas Abigail se coloca se coloca entre nós e Deus, para que nós pudéssemos nos aproximar dele, para que tivesse paz entre nós e ele. Abigail intercedeu pela sua casa, se colocando entre Nabal e Davi, arriscando a sua própria vida. Ela poderia receber o castigo, né, por causa do erro de seu marido. E Jesus se colocou entre nós e Deus, recebendo de fato o castigo. Ele recebeu todo aquele sofrimento por nossa causa. Ele foi o nosso mediador, né? A Bíblia fala que ele é o mediador entre Deus e os homens. E nós podemos ver que Jesus passou o que nós não poderíamos passar. Ele enfrentou aquilo que nós não conseguiríamos enfrentar, para nos dar uma esperança que nós não podemos resistir, essa esperança. Então, olhe para a história de Abigail e veja na história de Abigail Jesus. Um Jesus que se entregou pela minha vida e se entregou pela sua vida, mesmo sem merecermos, mas assim ele fez. Abigail defendeu a sua casa quando seu marido não merecia, mas ela agiu pela essência dela. E Jesus nos defendeu quando não merecíamos. Então vamos valorizar esse sacrifício que ele fez por nós na cruz. Então é isso, pessoal. A história de Abigail, parte 1. Gente, não esqueça de inscrever-se no canal, de curtir, de compartilhar, para que a gente chegue aos 400 inscritos, para eu trazer a segunda parte. Nessa segunda parte, eu vou contar algumas coisas de Davi e Abigail que você não pode perder o desenrolar dessa linda história dessa grande mulher, tá bom? Que Deus abençoe você.